E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Wagner Sinse e estou aqui para trazer para você mais uma questão de vestibular. A questão que estaremos tratando agora é sobre efeito Doppler. É uma questão que veio do Cefet-PR Paraná, que atualmente é chamado de UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É uma questão que trabalha o efeito Doppler de uma forma bem tranquila, bem direta. É um exercício de treino e de aprendizagem. Vamos acompanhar comigo? Acompanhe aí na tela, por favor. A questão diz o seguinte: uma ambulância de sirene ligada emite um som de frequência de 320 Hz. Se aproxima a 72 km por hora de um observador em repouso, sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, a frequência aparente do som percebida pelo observador será em Hz igual a... E aí, cara, você conseguiu entender bem a questãozinha? Conseguiu pegar ela? Vamos tentar discutir e perceber? Mas antes, não esqueça de deixar aí o seu like, curtir o nosso canal, né? Se inscreva nele e se for possível, compartilhe com os seus colegas, combinado? Acompanhe comigo aí a resolução da questão. Eu tenho a seguinte situação. Quando você fala para mim que você tem um objeto em movimento e ele está em comparação com outro objeto, então esses objetos seriam a fonte emissora de som e o ouvinte ou observador. Quando você tem essa situação de movimento relativo, o som e a luz, atenção a esse detalhe, o som e a luz, eles sofrem um efeito chamado efeito Doppler, que é uma frequência aparente percebida pelo observador, que é ligeiramente diferente daquela emitida pela fonte. Nós vemos muito isso naqueles carros de Fórmula 1, quando a gente está acompanhando pela televisão, que eles fazem assim. Sacou? Ó, ó. Agudo. Grave. Então eu que sou o ouvinte parado, quando percebo esse som se aproximando de mim, ele parece ficar mais agudo. E quando ele se afasta de mim, ele parece ficar mais grave. Percebe? Isso também nós ouvimos quando temos o caso da ambulância, né? Aquelas sirenes de ambulância ou de polícia nas nossas cidades, que vem fazendo inho, inho, e quando se afasta, inho, inho. Não é verdade? Essa diferença de som que o nosso ouvido percebe é relativo à frequência e não é igual à frequência da fonte real. Tá? Porque a frequência da fonte real é uma só. O problema é que, como ela está em movimento, ou eu estou em movimento, ou ambos estão em movimento, acontece de termos a percepção relativa dessa frequência. Entendido? Então vamos junto comigo ali para você acompanhar sobre o que se trata o assunto. Primeiro de tudo, o texto faz uma alusão a uma coisa chamada efeito Doppler. E o efeito Doppler é justamente a frequência relativa que nós temos. Os dados da questão que aparece ali para nós são assim: qual é a frequência real da fonte? Ou seja, a sirene dessa ambulância tem qual frequência real? 320 Hz. Qual é a frequência aparente? É isso que queremos saber. Qual é a velocidade do som no ar? Ou seja, o meio onde o som está se propagando é o ar, e o texto nos diz que é de 340 metros por segundo. A velocidade da fonte está dada em 72 km por hora. E aqui nós temos um problema. Eu não posso trabalhar com a velocidade do som no ar em 340 metros por segundo e a velocidade da fonte em quilômetro por hora. Então nós vamos dividir isso aqui por 3,6 e teremos a velocidade de 20 metros por segundo. E finalmente a velocidade do ouvinte ou observador, que no caso do texto diz que está em repouso, repouso parado, parado 0 metros por segundo. Agora, a fórmula utilizada para efeito Doppler, ela depende do sinal que você vai dar para a velocidade da fonte do observador. Então a regrinha é assim:
Quando a fonte se aproxima, o sinal da velocidade da fonte tem que ser negativo. Olhem lá na fórmula, prestem atenção lá. Frequência aparente é igual a frequência real vezes a velocidade no meio do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido por velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Quando que eu uso o sinalzinho de mais, quando que eu uso o sinalzinho de menos para cada um deles ali? Bem simples. Quando o observador se aproxima, você usa mais lá em cima. Quando o observador se afasta, você usa menos lá em cima. Na parte de baixo da fração, no nosso denominador, aí muda. Quando a fonte se aproxima, ela fica negativa e quando ela se afasta, ela fica positiva. E então, substituindo ali, nós teremos a seguinte característica: 320 vezes 340 mais ou menos zero. Por que zero? Porque é a velocidade do meu observador. E 340 menos 20. Sim, mas ele disse que a velocidade da ambulância, né, a velocidade da fonte, é de 72 km por hora, que dá 20 metros por segundo positivo. Então por que tu colocou ali negativo? Eu coloquei menos 20 porque ele está se aproximando do observador. Guarde bem isso. Quando a fonte se aproxima, o sinal que eu coloco ali na fórmula é o sinal negativo. Portanto, nós teremos essa equaçãozinha para resolver. Dá para simplificar aqui, né, 320 por 320 e tcharam, acabou o exercício. Qual é a frequência aparente? 340 metros por segundo. Tranquilo na questão? Mais fácil do que você imaginava, confessa aí. Bem simples. Então, quando você tem uma questão de efeito Doppler, ela pode ser trabalhada tanto com a luz, guarde bem isso, efeito Doppler serve para a luz e serve para o som. Nesse exemplo que nós fizemos aqui, é um exemplo do som, mais adiante faremos um também para a luz, combinado? Espero que você tenha gostado dessa aula da resolução do exercício. Se gostou, curta, comente aí o que você achou da resolução, deixe nos seus comentários uma mensagem para nós, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe. Até mais, galerinha!